E se o Lula vencer as eleições? Bom, eu acredito que essa é uma dúvida que anda assombrando muitos brasileiros nesses últimos meses. Desde que o Brasil passou a ser governado por um partido de direita, as coisas finalmente começaram a se movimentar. Não há dúvidas que aos poucos a economia está se recuperando e que a confiança dos investidores só aumentou dia após dia, já que na visão deles só existe vantagem investir em um país que seja no mínimo capitalista, né? O fato é que essa ideia de comunismo empregada pelo PT nunca funcionou em lugar nenhum desse mundo, a não ser no papel. O grande problema é que uma das bases do comunismo consiste em que todos tenham direitos iguais. Não importa o quanto uma pessoa se esforce e do quanto ela produza, ela sempre vai ter o mesmo direito que uma pessoa que não fez nada. Agora imagina só tudo que você conquistou na vida indo direto para as mãos de quem não fez um pingo de esforço para conseguir isso. Meio complicado, né? Sabendo disso, eu acho que a gente já pode ter mais ou menos uma ideia do que esperar do próximo governo de esquerda aqui no Brasil. Sem dúvidas, as eleições desse ano aqui no Brasil estão literalmente roubando a atenção do mundo inteiro. Para você ter uma ideia, desde o começo desse ano, a gente já vem enfrentando um cenário meio caótico. Geralmente no ano de eleição, o país costuma ficar extremamente dividido, e isso, querendo ou não, é um péssimo sinal para os investidores, já que o PT, sendo representado pelo Lula, pode finalmente voltar ao poder e começar toda aquela bagunça de novo. Para ficar ainda mais fácil de você entender, eu separei alguns tópicos descrevendo o que pode acontecer caso o Lula vença essas eleições. E pra começar aqui, a gente já tem aquele velho truque de sempre, né? Toda vez que o PT ganha é aquela mesma história. Nos primeiros meses de governo, o Brasil realmente dá aquela inflada. A economia começa a girar, o povo começa a ganhar dinheiro, todo mundo feliz, todo mundo contente, você começa a dar presente pro pessoal da sua família, é uma verdadeira festa. Porém, tudo isso não passa de apenas ilusão. Se você não entendeu ainda, calma que eu vou te explicar. Vamos usar aqui aquele famoso exemplo do cartão de crédito. Você tá aí de boa na sua casa quando de repente o banco te liga e te oferece um cartão de crédito com um limite de 10 mil reais. Você sabe que seu salário não é tudo isso ainda, mas mesmo assim o pessoal do banco dá um jeito lá e te convence a ficar com o cartão. Quando você finalmente pega esse cartão, você sente um poder gigantesco nas mãos. A partir desse momento, você começa a passear no shopping todo final de semana, começa a comer em restaurante caro, começa a comprar roupa e por aí vai. Porém, chega um dia que você atinge o limite desse cartão, ou seja, você gastou 10 mil reais, que nem era seu e que você nem tem como pagar, e é aí que o bicho pega. O esquema do governo do PT é bem parecido com um cartão de crédito. Você pode até ficar feliz nos primeiros meses, mas depois que o cartão estoura, a conta chega, e chega com juros ainda por cima. Inclusive, eu te recomendo a ler um livro chamado O Príncipe. Lá o autor descreve detalhadamente todas essas estratégias usadas pelos governantes atualmente. Aliás, eu também te recomendo a se inscrever aqui no canal, porque aqui o meu principal objetivo é ajudar você. Além disso, eu tô soltando 3 vídeos por semana, e você não vai querer perder nenhum deles, né? Então se inscreve aí e não esquece de ativar o sininho de notificações também. Bom, vamos supor aqui que você não se iludiu e aguentou firme os primeiros meses de falsa prosperidade. Você finalmente chegou no nível 2. Nessa etapa, o nosso amigo Lula pretende encontrar alguma forma de igualar todo mundo. E para isso, ele vai usar aquela velha estratégia comunista de sempre. Todo mundo é igual, então todo mundo tem direito de ser pobre igual também, né? Inclusive, ele já deu indícios da onde ele vai começar
lançar a sua famosa reforma. Segundo o nosso amigo Lula, a classe média no Brasil ganha mais que a classe média na Europa. Olha, sendo bem sincero com você, eu acho que nem ele acredita nas coisas que ele fala, mas beleza, vamos continuar aqui. Tudo indica que o objetivo dele é deixar todo mundo no mesmo nível, ou seja, pobre, e para isso ele precisa arrumar um inimigo em comum. E eu sinto lhe dizer, mas esse inimigo em comum muito provavelmente seja a classe média. Tudo indica que ele vai fazer o pessoal mais pobre meio que se revoltar contra o pessoal que consegue ter uma vida digna, digamos assim. E o resto eu vou deixar você imaginar aí. Agora que você já passou pelo período de falsa prosperidade e de luta entre as classes sociais, você conseguiu chegar no nível 3. Bem-vindo à regulamentação dos veículos de comunicação. Sendo bem sincero com você, apesar de eu achar essa proposta do Lula extremamente absurda e praticamente impossível, é bom a gente pelo menos entender do que se trata, né? Segundo ele, a internet é o berço de todo problema político aqui no Brasil. E para isso, ele pretende criar uma espécie de regulamentação, onde só vai ser publicado o que eles considerarem notícias verdadeiras. Como eu falei pra você, ao meu ver, isso é praticamente impossível. Hoje em dia, existem diversas estratégias que possibilitam contornar qualquer tipo de bloqueio. Se até lá na Rússia o pessoal consegue acessar vários recursos que estão bloqueados, imagina aqui no Brasil, né? Sem contar que a internet sempre representou uma ameaça para os governos, já que é na internet que você consegue ter acesso a várias coisas que nunca você ia descobrir por meio dos veículos de comunicação tradicionais, como por exemplo jornal, TV e por aí vai. Chegamos no nível 4. Nesse nível, muito provavelmente o Brasil já vai estar sentindo os efeitos da fuga de capital. Como foi mencionado no começo desse vídeo, muitos investidores externos não gostam dos governos de esquerda. Então, logo quando eles percebem a troca de governo de um determinado país, eles começam a alocar o capital em outros lugares do mundo, fazendo assim o Brasil perder grande parte da confiança do pessoal. Nessas alturas do campeonato, até as pessoas que moram aqui já vão ter transferido grande parte dos seus investimentos para outros lugares no exterior. Inclusive, muita gente fala por aí na internet que uma das formas de proteger o seu patrimônio durante esses períodos de incerteza é investindo em Bitcoin. Vale a pena lembrar que existem outros tipos de investimentos externos também, e que eu não estou recomendando nada para ninguém. Aí vai de cada um pesquisar o que é mais interessante fazer. Afinal de contas, cada caso é um caso, né? Já no nível 5, se tudo der errado, ainda existe uma carta na manga. Se a população começar a reclamar muito, dá pra falar que as coisas só deram errado porque o Lula já recebeu o governo em uma situação bem ruim. Nada melhor do que destruir tudo e colocar a culpa nos outros, né? Aliás, no último governo do Lula, ele pegou uma época onde o Brasil estava literalmente surfando na onda das commodities. E mesmo assim, ele conseguiu jogar o país na lama. Sempre com aquele mesmo discurso de classe trabalhadora, classe oprimida, e nessa, infelizmente, ele consegue enrolar grande parte da população. Mas a grande questão que fica é, se o Lula ganhar, vai ser o fim do Brasil? Olha, sendo bem sincero com você, eu acredito que vai ser bem difícil dele ganhar. E mesmo se isso acontecer, a chance do Brasil cair na pobreza total é praticamente zero. A verdade é que o nosso país é um país extremamente privilegiado. A gente é muito rico em várias questões. O problema é que o próprio brasileiro ainda não conseguiu enxergar isso. E por esse motivo, o pessoal fica depositando toda a esperança nas mãos dos políticos, que no final das contas acaba não mudando praticamente nada. Ou seja, pra mim não faz diferença se o Lula ou se o Bolsonaro ganhar. É claro que se fosse pra escolher algum desses dois candidatos pelas propostas e pelo posicionamento, eu escolheria o Bolsonaro. Mas mesmo se o Lula for eleito, vai ser impossível ele colocar em prática todos os planos mirabolantes que ele tem armado por aí. Por mais que ele tenha esse pensamento mais voltado para o comunismo, aqui ele não vai conseguir implementar
implantar nada disso. Afinal de contas, o pessoal não é bobo também, né? Aliás, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal contando com muito mais detalhes todos os pontos que podem transformar o Brasil na próxima potência mundial. Eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima e na descrição também. Confere lá que eu garanto que você vai passar a enxergar o Brasil com uma visão totalmente diferente. A verdade é que existem outros países que podem estar muito piores que a gente. Um exemplo disso são os países europeus. Para você entender muito mais sobre tudo que eu tô falando, é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo na tela aí pra você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo a gente se vê novamente.